Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo nessa segunda-feira de véspera de jogo contra o Atlético Goianiense em São Januário, já com ingressos esgotados, com arbitragem definida, crise no Atlético Goianiense. A gente vai falar muito sobre essa questão, né? O Atlético Goianiense que demitiu seu treinador ontem e já está buscando um treinador, um caminho quase certo para um novo treinador hoje. Então o Atlético Goianiense num turbilhão, né, numa bagunça, depois de uma declaração forte do presidente e, obviamente, um momento muito bom para o Vasco aplicar, quem sabe, uma goleada em São Januário. Eu estou falando goleada porque eu não aceito menos, tá, de 2 gols de diferença. O Vasco precisa vencer, convencer e mostrar que em São Januário, na Copa do Brasil, vai ser complicado vencer o Gigante da Colina. Resultado abaixo disso, olha, eu já não aceito. Então, olha só. Vamos falar bastante sobre esse jogo, vamos falar bastante sobre reforços, vamos falar bastante sobre possíveis saídas e as dificuldades que a diretoria do Vasco está tendo com esse cenário, né, de mercado da bola, o elenco muito inchado, a folha salarial muito inchada, e o Vasco só vai conseguir viabilizar reforços se viabilizar saídas. Então, prepare-se, torcedor, que saídas podem acontecer a qualquer momento. E você que é parceiro aqui do nosso trabalho, lembrando que a Estrela Bet, ela simplesmente renovou o seu contrato com o Gigante da Colina no basquete. Então você que quer ganhar uma camisa dessa aqui autografada por Felipe Coutinho, essa mesmo que eu estou usando, faça o seu depósito de R$10 ou mais com o link que está no primeiro comentário fixado. Sai fora dessa casa de palpite que não te dá nada e corre para a Estrela Bet. Então eu vou deixar o primeiro comentário fixado ali embaixo com um link para você clicar, fazer o seu primeiro depósito e não esqueça de mandar para a gente o comprovante do primeiro depósito, que aí a gente vai te colocar no grupo de prêmios Estrela Bet. E essa camisa, com a assinatura do Coutinho, sai hoje. Ela vai ser sorteada hoje dentro do grupo. Então é a sua oportunidade de estar ganhando, né, uma camisa Estrela Bet Vasco da Gama, autografada pelo Coutinho. E não fique triste caso você não ganhe, porque nós temos inúmeros prêmios Estrela Bet para sortear para vocês durante toda a vida. Então, ó, mete o pé dessa casa de palpites aí que você tá lá, faz os seus palpites, mas não ganha nada. Agora você vai ganhar com a Estrela Bet. Ela é parceira do nosso trabalho, assim como você. Então corre lá no primeiro comentário fixado, clique no link e já faça o seu cadastro e corre, porque hoje, 8 da noite, na nossa live, tem o sorteio dessa linda camisa com o autógrafo do Felipe Coutinho. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Um dia antes da partida entre Vasco e Atlético Goianiense no Caldeirão de São Januário, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e valendo uma premiação muito interessante, por volta de 5 milhões de reais. E olha só, a gente estava falando exatamente sobre isso no vídeo anterior. Não dá para dar espaço para o Atlético Goianiense jogando em São Januário, com ingressos esgotados, o Atlético Goianiense numa crise enorme. No sábado, na derrota por 4-1 para o Botafogo lá no Antônio Ascioli, o presidente do Atlético Goianiense deu uma declaração assim muito polêmica e muito desanimadora para o elenco. Ontem, o Wagner Mancini, técnico do Atlético Goianiense, foi demitido e hoje o Atlético tenta se acertar com Humberto Louser, técnico da Chapecoense, que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, um furacão passando dentro ali do Atlético antes da partida contra o Vasco aqui em São Januário. O que isso conclui? O que isso tem a ver? Simples, o Vasco pega o Atlético destroçado psicologicamente e também cheio de indefinições. Não tem o treinador, o interino assume, vem o outro, já está quase certo com Humberto Louser. É uma bagunça só e o Atlético Goianiense junta os cacos para vir em São Januário aqui enfrentar o Vasco. Com arbitragem definida, o senhor Braulio da Silva Machado é o árbitro responsável pelo apito, árbitro polêmico em jogos do Vasco, mas vamos falar a real aqui. Não dá para dar espaço para polêmica nenhuma. É jogo de golear o Atlético Goianiense em São Januário. É jogo de propor a partida. É jogo de comandar o jogo sem sustos. São Januário sem nenhum mais ingresso. Tem tudo vendido, tá? Todos os ingressos foram comercializados, então não tem como dar espaço para o Atlético Goianiense. Não dá para dar sorte ao azar.
Um jogo que o Vasco está também com alguns aspectos psicológicos que podem ser hostis, mas aspectos que também impulsionam muitas das vezes, já aconteceu, já foi exemplo que foi mais positivo do que negativo, que é a cobrança da torcida pela saída do zagueiro Léo, pela inserção dos garotos da base. Contra o São Paulo, o Vasco goleou por 4-1 em São Januário, exatamente sob essa pressão, e agora essa pressão não vem da forma que estava antes, mas já começa a aparecer por conta dos últimos resultados, né? São 4 jogos sem vitória, 2 empates e 2 derrotas, então tá na hora de passar régua nisso daí. O jogo contra o Atlético Goianiense é um jogo que não se caracteriza uma grande dificuldade, apesar de ser Copa, apesar de ser um jogo só. Se entrar mal, jogar mal, corre o risco de ser eliminado, e seria trágico o Vasco ser eliminado pelo Atlético Goianiense nessas circunstâncias que a equipe goiana está, sem treinador, tentando acertar com outro treinador, e uma declaração do presidente assim cada vez pior para o seu elenco. Então, não tem como dar espaço para o azar. É um jogo que o Vasco precisa matar, é um jogo que o Vasco precisa vencer, convencer e, quem sabe, golear, tá? A gente não aceita menos que isso dentro de um cenário que favorece o Vasco em todos os aspectos. Bom, falando em favorecer o Vasco em todos os aspectos, começa o quebra-cabeça do Rafael Paiva para esse jogo. Ontem foi recovery, hoje no CT Moacir Barbosa ajustes, e amanhã jogo, que é a Copa do Brasil, aí jogo válido pelas oitavas de final. Quem vencer passa para as quartas e recebe uma premiação por cerca de 5 milhões de reais. Um jogo esse muito importante para as pretensões do Vasco nessa competição, mas o Vasco precisa evoluir o quanto antes no aspecto psicológico e também entender o que é o futebol brasileiro, principalmente Copa, porque o Vasco não consegue aplicar o antijogo no momento que tem que aplicar o antijogo, na hora de acelerar, acelera demais, então precisa ter aí o feeling para a gente, quem sabe, passar, avançar e ter a esperança de, quem sabe, vencer a Copa do Brasil, porque olha só um exemplo aqui de um atleta que ainda está sem ritmo, mas se voltar, volta em alto nível. Felipe Coutinho tem contrato até o ano que vem, é uma temporada de contrato. Se o Vasco não se classificar para uma Copa Libertadores da América ou para um torneio internacional, a situação de uma possível renovação fica cada vez pior, porque não é um atrativo para o atleta ficar disputando apenas campeonatos que não levam, né, a mídia, não trazem a ele aí mais próximo da seleção. Então, é necessário que o Vasco busque essa classificação, seja pela Copa do Brasil ou pelo Campeonato Brasileiro. Mas com essa postura vai ficar difícil nas duas competições, porque é necessário aplicar o que o futebol brasileiro pede: antijogo, malandragem, acelera na hora certa, desacelera na hora certa, precisa de ajustes, principalmente na personalidade. Os jogadores não falam, não abrem a boca, a arbitragem faz o que quer, então tem quesitos que precisam melhorar para o Vasco tentar ser campeão. Então, a gente vai estar, obviamente, torcendo para a evolução do Vasco nesse pequeno prazo, né, que é um prazo bem curto, para uma evolução tão grande, mas a Copa do Brasil está aí, o destino colocou o Atlético Goianiense em crise para o Vasco tentar avançar aí para as quartas de final e, obviamente, começar os ajustes para não deixar a desejar nessa competição. E falando sobre competição, o Vasco no mercado tenta, né, buscar reforços, mas antes disso, o Gigante da Colina tenta se livrar de alguns jogadores. Tá? Essa movimentação interna já acontece, o Vasco busca negociar alguns atletas, a situação não é tão simples, porque no Vasco, pessoas, não vou falar que são mal intencionadas ou não, porque eu não tenho provas disso, mas que profissionais não são, fizeram contratos altamente valorizados, com salários absurdos para jogadores medianos, e agora os jogadores não querem abrir mão desse salário e querem permanecer no Vasco para receber, né, esses vencimentos e não aceitarem propostas de clubes que, obviamente, em sã consciência, qualquer clube no mundo não pagaria o que o Vasco paga para certos jogadores. Então, para ter a viabilidade de contratações, o Vasco vai viabilizar a saída de atletas por conta, né, desse elenco inchado, folha salarial inchada. Então, se não sair, se o Vasco não conseguir viabilizar saídas, chegadas será cada vez mais difícil de acontecer. Então tá aí, esse é o panorama. Se algum jogador pintar no mercado, é porque o Vasco conseguiu viabilizar uma saída, tá? Isso vai acontecer. Trocas vão ter que acontecer, o Vasco vai ter que tirar alguns jogadores para chegar outros. Por isso, existe uma demora agora no mercado, uma dificuldade do Vasco anunciar reforços. Obviamente, não sob responsabilidade financeira, mas para não inchar cada vez mais a folha salarial, o presidente Pedrinho vem fazendo de tudo que ele pode, a gente sabe disso, mas
Caso os jogadores não queiram ser negociados, é necessário alguma atitude mais nociva para esses atletas. Afastar o jogador, treinar em separado, enfim, existem N formas dentro do futebol para que façam manobras que facilitem, né, a saída de jogadores. E tá aí, esse é o cenário. O Vasco precisa viabilizar saídas para viabilizar chegadas. Obviamente, a gente vai estar acompanhando tudo isso. E você? Está acompanhando também? Foi lá no sociogigante.com? Já se tornou sócio do Vasco? Somos mais de 63 mil sócios torcedores. Precisamente, 63.390 sócios. Você tem que fazer parte dessa grande família que ajuda o Vasco financeiramente e, obviamente, a gente começa, né, a derrubar os nossos rivais, ultrapassar os nossos rivais. Então, corre lá, sociogigante.com, faça a sua adesão, dá aquela moral pro Vasco. Fechou? Vou deixar um recadinho aqui para você aproveitar a nossa promoção do Você no Caldeirão para realizar o seu sonho de estar em São Januário com tudo pago. Um forte abraço, saudações vascaínas. O seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples. Corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link está aqui, ó, na biografia. Você vai concorrer à passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. A alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, ó, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link está aqui, ó, na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.